Oi, pessoal, mais um vídeo do Manu Entrevista. Primeiramente, quero agradecer, o pessoal que vem acompanhando ao longo das semanas. E hoje, aqui com a gente, Celo Menezes. Tudo bem, Celo? Que prazer ter tu aqui com a gente, aqui no canal. E aí, Manu, tudo bem? Pô, satisfação é minha ter sido convidado para a gente trocar essa ideia aí, bem na resenha, né? Muito resenha, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes, eu falava, é uma entrevista bate-papo, né? Na verdade, é um bate-papo para conhecer. Muita gente que é aqui da região do estado já conhece o teu trabalho, tenho certeza que curte também. A gente quer conhecer um pouquinho do lado pessoal do Celo Menezes, né? E que é gaúcho lá de Tramandaí. Veio parar aqui em Criciúma, hoje está em Floripa, sempre aí com a comunicação. Ô, Celo, antes de mais nada, eu vou pedir para ti falar, né? Como é que tu começou nesse mundo da comunicação? Era algo que tu sempre quis? Cara, era uma coisa assim, tipo, ela tava em mim, mas eu demorei um certo tempo para eu realmente, cara, vou levar a sério isso como estilo de vida e como um futuro ganha-pão para mim, para eu pagar os meus boletos e viver isso através da comunicação, né? É uma história um pouquinho longa, assim, mas, tipo, eu sabia que eu tinha esse dom de me comunicar desde cedo, já de criança mesmo, quando jogava videogame com meus primos, daí futebolzinho jogando, né? E eu narrava os jogos, fazia aquela brincadeira de narrar. E aí, quando eu não narrava, que era quando eu jogava, então eu não conseguia narrar e jogar ao mesmo tempo, né? Eu tinha que narrar os dos outros, assim. Aí quando eu não narrava, os caras, não, Céu, tu tem que narrar, porque daí dá emoção no negócio, não sei o quê. Ali começou um negócio de criança e tal, e foi. Eu entrei na faculdade, e a minha formação é turismo, sou formado em turismo, e eu entrei muito cedo, com 16 anos eu já estava na faculdade de turismo, me formei pela UBRA em Torres, né? E ali com 16 anos, então eu era muito jovem, então fazendo turismo. Ali com 18, já na metade do curso já de turismo, que eu fui meio que aflorando para esse lado da comunicação, fui descobrindo que eu gostava mais de me comunicar, de ouvir rádio, de comunicação como rádio mesmo. Eu gostava de rádio, sempre foi rádio, nunca me imaginei na TV. Hoje eu faço também TV, mas eu naquele momento não, era rádio. E já naquele ano, eu estou falando aí agora, 1998, quando eu estava com 16 anos na faculdade já, e ali para 2000, com 18, eu comecei eu ouvia muitas rádios, a própria Atlântida, que tem lá em Tramandaí, né? Eu ouvia muito o Fetter, que naquela época tinha saído da Atlântida e estava numa outra rádio. Então eram pessoas que eu ouvia, que eu me inspirava, e eu quero fazer isso. Como é que eu faço? E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer, enquanto eu ainda fazia a faculdade, eu fui atrás de pessoas, fui fazer visitas em rádios, na época não tinha rede social que nem tem hoje, que era fácil, tu achar uma direct, mandar para alguém. Hoje é muito mais fácil, né? Ter contato com as pessoas, achar quem é o responsável ali pelo veículo. Antes era uma coisa mais física, de tu ir lá bater na porta da rádio, segurança te atender, não deixar tu entrar, até tu conseguir alguma coisa, era muito difícil o acesso. E eu fui atrás disso mesmo, batendo literalmente na porta. Eu fui na Atlântida, em Tramandaí, conversei com as pessoas lá, mandei piloto na época, não tive retorno, fiz a minha DRT, que eu fiz um curso da FEPLAN, que tem lá em Porto Alegre, que te dá esta tua DRT para tu poder trabalhar como profissional da comunicação, de rádio e televisão, mesmo não formado. Depois que eu me formei em turismo, aí eu não dei aquele timezinho assim. Eu me formei em turismo, trabalhava daí na época como estagiário na Secretaria de Turismo lá da Prefeitura de Tramandaí, daí já trabalhava com a comunicação dentro da Secretaria de Turismo, trabalhava com eventos, que está tudo meio interligado, e já me formei, peguei o canudo de turismo e já entrei para fazer jornalismo, na Unicinos lá em Canoas. Em Canoas não, em São Leopoldo. E aí, então, já comecei ali de novo, já engatei ali alguns colegas que hoje são amigos, naquela época já também faziam, por exemplo, o Rodrigo Adams, que é meu colega da Atlântida em Porto Alegre, a gente foi colega lá no Unicinos, então eu não parei, já fui dali para outra coisa. E aí já engatei uma outra pós-graduação em gestão de pessoas, já engatei outra pós-graduação em redes sociais, em jornalismo online, então tudo eu fui buscando depois de entrar, né? Mas eu sempre desde cedo, cara, gostei desse lance da comunicação, e aí não sei se eu falo agora, como é que foi a minha entrada na Atlântida ou não, mas... Não, pode falar. Até é curioso que, então, o jornalismo foi a tua segunda formação, é isso?
Sim, sim. E na verdade, assim, eu não cheguei a concluir o jornalismo, sabe? Falta, assim, se eu hoje, por exemplo, como eu já tenho a minha primeira formação, somado às outras fases que eu já fiz de jornalismo, se eu sentar para estudar numa faculdade de novo, em um ano eu me formo. 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo. Falta pouquinho, isso. Porque eu já estava trabalhando na época, né, na Atlântida, já estava dentro, assim. E aí, conversando com os meus líderes da época, eles falam, cara, olha só, tu já está com a formação, tu já está dentro, eu acho que tu deve investir em pós-graduação. Então, foi onde eu fiz esse investimento naquele momento, né, nas minhas pós-graduações que eu fiz, que eu tenho até hoje. Eu fiz uma na ESPM, eu fiz a minha pós-graduação em liderança de negócios e gestão de pessoas, foi na ESPM lá em Porto Alegre, uma belíssima de uma faculdade de pós-graduação. Depois, investimento pesado, assim, de virar segurado de grana mesmo. E aí já dei mais um tempinho ali, me mudei de cidade, passei por 4 praças da Atlântida, pela rede inteira praticamente já. E aí eu fiz uma outra pós-graduação daí na Unisul, aí no sul de Santa Catarina, né, em Tubarão, que daí é na gestão de redes sociais, e de mídias sociais também, de gestão de mídias sociais, e não estou lembrando o nome do curso agora, mas enfim. Daqui a pouco tu lembra. Lembra. Mas eu ainda penso, sinceramente, cara, em terminar também o meu jornalismo. Terminar. Isso, para ter mais uma formação, e é um lance que eu amo, que é a comunicação, que é o jornalismo de rádio, de televisão, mas sou apaixonado por rádio, cara, sou apaixonado por rádio. Pelo que eu percebo, tu sempre foi muito assim da galera, né? Até mesmo falando a questão do turismo, querendo ou não, também é relacionado a tu conversar com outras pessoas e ter o contato, né? O meu começo na rádio se deu através disso, se deu através desse contato, de relacionamento com pessoas. Eu sempre fui muito pessoas, né? O meu pai, o meu pai é político, né? Agora aposentou, mas ele sempre foi um político de política mesmo, né? De partidária, assim. Então eu me criei nesse ambiente que se tinha essas reuniões, apesar de hoje eu não ter um partido. Eu sou tal coisa. Não, eu sou um cara não politizado. É envolvido, né? Não, sou um cara politizado, eu gosto do assunto, procuro entender, tenho as minhas posições, né? Sem radicalismos nem de um lado nem de outro. É importante. Mas eu me criei nesse ambiente que naquela época também não se tinha esse radicalismo. Se tinha uma política que tu ouvia a oposição e fazia uma oposição para tentar melhorar. Óbvio que tem guerra de partido, sempre teve, né? Mas não é esse negócio que está polarizado, que nem hoje a gente vê, Sim, né? Enfim, tá então difícil. eu vi nesse ambiente que eu vi o meu pai fazer as reuniões na casa dele, eu ia junto, então tinha essa coisa da diplomacia, de ouvir uma proposta, de ouvir uma ideia, de ouvir uma estratégia, de criar uma campanha, e tudo dentro da formalidade da política. Os caras falam bonito, os caras têm a hora de falar, têm a hora de pesquisar. E então eu já me vinha nessa pegada que o meu pai sempre me passou de uma maneira natural, nunca foi, eu quero que seja isso, assim, né? Mas eu via muito discurso, como é que eles falavam, até a própria postura de tu chegar no público e falar, olhando no olho, de apertar a mão. E aí a minha formação no turismo, ela já vem com isso, eu sempre fui um cara de eventos. E antes de me formar, por exemplo, eu tinha um bloco de carnaval que eu fazia parte junto lá, daí nós tinha 4, 5 pessoas que organizavam. Cada ano era um que era o presidente do bloco de carnaval, assim, né? Que começou ali com 15, 20 pessoas e que a gente foi profissionalizando ele. E quando eu estava na gestão desse bloco, tinha 1.500 pessoas, com patrocinador, com evento envolvido, com local, com banda para tocar, toda aquela responsabilidade, né? Então eu sempre fui envolvido com esse negócio de eventos que tá junto. Aí eu era o cara que dava entrevista nas rádios para divulgar evento, eu ia para os negócios. Então foi isso. E quando eu estava na Secretaria de Turismo lá, para fazer meu estágio, para me formar em turismo, né, turismólogo, eu tinha esse relacionamento e as rádios iam lá para pedir licenças para fazer as ações de blitz de verão. E eu concedi essas licenças por estar lá no turismo. E falei, cara, que legal isso, sempre gostei, como é que eu posso, né, um dia tentar alguma coisa? Mas acendeu uma luzinha assim, né, já, opa, isso é legal. E aí somou tudo porque eu gostava de esporte, gosto de esporte. A minha entrada no rádio, ela se deu através de jornalismo esportivo, fazendo jornalismo esportivo, eu era repórter de campo, né? Então eu estava fazendo já jornalismo, eu tinha me formado em turismo, continuei trabalhando na secretaria, estava fazendo jornalismo e eu comecei na Rádio Osório. Um dia o cara me convidou, cara, tu gosta, né? Quer fazer lá um freelancer de repórter de campo? Eu tô dentro.
E eu sempre fui um cara muito metido, sempre fui muito estudioso, eu me gravava. Eu ia para as festas, assim, mano, por exemplo, festinha que eu organizava também, daí eu usava o turismo para fazer bloco de carnaval, eu tinha excursões que eu trazia gente aqui para Outubro de Blumenau, com 2 ônibus lotados, eu que fazia toda a correria de pegar ônibus, de fretar uma pousada, de vender as entradas, toda uma responsabilidade. Então, eu sempre fui comunicativo, né? E aí eu estava nessa correria toda, e nesses contatos, fiz esse contato com o cara da rádio lá, eles me deram uma chance para fazer repórter de campo, e eu ouvia muitas rádios. Eu lembrei que eu ia falar da festa, né? Eu ia para essas festas, essas excursões, eu tinha um gravadorzinho, né? Era um bagulho gigantesco, assim, e eu levava aquilo, e nas festas eu entrevistava a galera como se fosse os caras da rádio. Tô chegando aqui agora para falar com a Manu, qual é a ideia de hoje à noite aí, com a expectativa. E não era nada na época ainda. Não era nada. E aí eu chegava em casa, editava bonitinho, aí fazia o churrasco, botava as gravações, era o evento da noite, assim, sabe? A gente dá risada com a galera, assim. Então eu sempre fui metido com isso. Eu fazia a rádio para nós de fazer pro churrasco em casa, assim, né? E aí comecei a fazer jornalismo de futebol, assim, repórter e tal. E aí, na minha primeira entrada, terminou o jogo, o dono da rádio falou assim, de que rádio que esse cara aí tá vindo? E os caras, não, ele nunca fez rádio, primeira rádio, ele nunca tinha trabalhado. Não, mas ele faz igual. É que daí eu sempre ouvia os caras da Rádio Gaúcha, que é uma das principais rádios do Brasil, no segmento de esporte e news, né? Então eu tinha a noção de quando o narrador chamava o repórter, o que ele tinha que fazer. Então eu já entrei meio que fazendo, imitando os caras da Gaúcha que eu tinha como espelho, e então entrei jogando já, né? Mesmo nunca tinha repertório, né? Já tinha repertório. E aí os caras gostaram, fiquei 2 anos fazendo esporte, lá daí depois já ganhando grana também, e nesse tempo batendo na Atlântida lá, eu queria uma oportunidade, e um dia brilhou. O teu sonho sempre foi a Atlântida, lá no fundo, assim. Sim, cara. Do entretenimento, sempre quis entrar pro entretenimento. Né? Mas eu gostava de futebol também. Tanto, eu já tô contando um pouco da história, nem me perguntou, mas eu não, deixar, pode ir, até... pode ir, era isso que eu ia perguntar, como que tu, porque tu passou, pelo que tu falou, entrou 2 vezes, teve 2 passagens pela Atlântida? Não, ou não? Uma só. Quando eu entrei, eu não sei mais. Eu tava na Secretaria de Turismo, e aí entrei nessa Rádio Osório, que era para fazer futebol, né? E aí eu fazia futebol amador, quando eu vi, estava fazendo Inter e Grêmio lá em Porto Alegre, cobrindo dupla Grenal, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e fazendo futebol, repórter de campo, assim. Fiquei 2 anos nessa. E aí uma outra rádio lá em Capão da Canoa, que é litoral norte do Rio Grande do Sul, me chamou para fazer uns boletins informativos de Tramandaí. Então, todo dia lá, no programa, vou dar um exemplo usando aí para o sul de Santa Catarina, né? É só como exemplo mesmo, tá? A rádio, tem a Eldorado, que é a Rádio News, tem a Rádio Sol Maior, que é News também, né? Então é como se, por exemplo, de manhã lá o Adelor Lessa ligasse, vamos trazer informação agora aí lá de Tramandaí, repórter Marcelo Menezes, daí Tramandaí hoje aqui está com a implementação de 2 quilômetros de asfalto no bairro tal, daí eu dava a notícia news ali, então eu fazia isso na rádio lá todo dia, e nos fins de semana a outra rádio para fazer futebol, e ao mesmo tempo fazendo as minhas excursões, fazendo carnaval, fazendo eventos, e na Secretaria de Turismo. Era minha vida louca, assim. E batendo na porta da Atlântida lá, larguei, gravei um piloto, o piloto, o que mais é um exemplo, é um modelo de tu fazendo um programa para os caras te ouvir, teu timbre, tua pegada, e para ver se tinha chance, mas ninguém me respondia, né? O que aconteceu? 2 anos fazendo Rádio Osório em Porto Alegre já. Eu já era parte da equipe esportiva, assim, já estava na jornada ali. A Rádio Guaíba, que é uma rádio gigante lá de Porto Alegre também, na época concorrente da Gaúcha, como se fosse a Bandeirantes, assim, me chamaram para um contato, dizendo que era para se eu tinha interesse em trabalhar na Rádio Guaíba lá em Porto Alegre, como repórter. Eu, tô dentro, vou entrar numa rádio grande lá. Imagina! E aí eu fui para lá, e aí naquela mesma semana, o pessoal da Atlântida me ligou. Olha aqui, Celo, brilhou uma vaga para ti finalmente. Daí eu fui lá ouvir a Atlântida, né? Isso lá em Tramandaí. Só que eu cheguei lá, era uma vaga para unidade móvel, para eventos, para fazer eventos. O que era fazer eventos? Ia ser um vendedor, um executivo de vendas para fechar patrocínios de eventos, vender balada, no caso. Por exemplo, volta aí para o sul de Santa Catarina, que está nos ouvindo do teu canal aí, né? É como se fosse pegar ali, sei lá, fala uma balada que tem aí, sei lá, qualquer balada que tenha, a OS, por exemplo. A OS vai ter um evento ali.
Aí eu ia lá, negociava com a Austin, Spot, quais as atrações, quais as bandas, quanto de investimento, quanto de mídia. Eu era o cara que fazia mídia para rádio dos eventos. Isso na época Um pouco tinha, diferente da locução, né? Não, nem tinha locução, eu era vendedor. Não tinha Uhum. nada de estúdio. Eu vendia, o comunicador gravava lá. Fiquei 3 meses com isso. Então, eu trouxe algumas bandas para lá, trouxe bandas Tadão Ken, trouxe outras da comunidade Ninjitsu, umas bandas gaúchas que na época estavam bem bombadas lá. E eu fiz eventos com esses caras sem entrar no estúdio, né? E aí teve uma reunião de verão lá. E, tipo assim, vamos dar o exemplo de Criciúma agora também, né? O que a galera de Criciúma faz no verão? Vai pro Rincão, né? Vai pro Rincão, né? Isso. A galera se encontra lá. É a praia oficial ali, né? Mais próximo e tal. Todo mundo tem casa lá no Rincão. Lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre vai pro litoral, que é Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Torres, as principais cidades assim, né? Então, no verão, a Rádio Atlântida, ela fica centrada nas praias ali. E aonde tem Atlântida na praia é Tramandaí, que daí era a minha terra. E aí os caras falam, ó, na época não era o Fetter, o chefão ainda, era um outro cara, o Gerson Ponte. E ele falou, ó, vamos precisar de um cara aí para unidade móvel, tal, vamos lá atrás nas faculdades. Daí terminou a reunião, eu cheguei nele, ô Gerson, como é que eu faço para eu me candidatar para essa vaga da unidade móvel aí? Bem metido, assim, na cara de pau. Tem que tentar, né? Ele, mas tu é dos eventos aí, cara, tu é vendedor? Eu, não, cara, eu sou vendedor, velho, mas eu sou da comunicação, o meu lance é comunicação, cara. Eu larguei um convite lá da Bandeirantes. Ah, tu já faz rádio? Sim, mano, eu só vim aqui aceitar esse convite de vendedor porque eu queria entrar na RBS. Mas o meu lance é microfone, cara. O que eu faço? Ah, gravo um piloto. Cara, eu já gravei 50 pilotos, nem a merda vocês mandaram, velho. Ah, é mesmo, não chegou em mim, não sei o quê, me manda aí. Aí mandei pra eles, os caras me ouviram. Ah, gravo outro assim. Cara, resumindo, tá, ó, tu vai fazer unidade móvel aí. E aí, na virada de 2006 para 2007, janeiro de 2007, eu fui efetivado para unidade móvel. O que é a unidade móvel? É o cara que está na rua com o carro da rádio promocional. O cara do estúdio te liga, vamos lá direto para a Praia do Rincão. Celo Menezes, e aí, tá onde? Ah, tô aqui no Rincão agora, tô circulando aqui pela praça e tal. O primeiro que chegar aqui, o carro adesivado vai estar levando ingresso pro Planeta Atlântida, tu cola aqui, vou estar aqui. Toda aquela jogada bem promocional. Também bombava na época, né? Eu fiz uma semana daquilo. Na outra semana, o Jefferson Ponte, seria o Fetter de hoje, me liga. Ó, galera tá gostando da tua parada aí, a partir da semana que vem, tu vai fazer unidade móvel de manhã pro litoral e de tarde tu entra aqui para Porto Alegre. Quem vai te ligar é Marcos Piangers. Eu, porra, apenas. Isso. E na época o Piangers tinha saído aqui de Floripa para ir para Porto Alegre. Também não era assim ainda o Piangers que a gente conhece hoje. Já tinha o talento que ele tem, mas não era o cara bombado. Não tinha estourado ainda. Assim, né? Mas ele era um baita cara, continua sendo, mas já é na época inteligentíssimo. Tu via que era um cara fora da curva, assim, né? E ele começou, e aí, Marceleza, não sei o quê. Aí comecei a bombar, Tramandaí e Porto Alegre de tarde. E a galera da rede começou a me ouvir. Então, aí já fiz Planeta Atlântida como unidade móvel, naquele verão de 2007. Aí, o que aconteceu? Em março de 2007, o coordenador de Floripa, aqui da Atlântida Floripa, pediu para sair fora. Enfim, se foi desligado, não me lembro. Que é o cargo que eu tô hoje, olha a coincidência do mundo, né? Ele pediu para sair fora. O coordenador da Atlântida de Florianópolis foi convidado a assumir Florianópolis. Eu falei Floripa, né? O coordenador de Criciúma subiu para assumir Floripa. O coordenador de Tramandaí subiu para ficar no lugar de Criciúma, do cara que subiu para Floripa, que pediu para sair. E eu que tava lá em Tramandaí na móvel, subi para ficar no lugar do cara que era de Tramandaí, entendeu? E aí, em março de 2007, aí sim, entrei como funcionário RBS, como comunicador da Atlântida de Tramandaí. Esse foi o meu começo. Um pouquinho da história, eu sei que já fiquei 15 minutos falando aqui, mas foi o início do Celo. E aí, dali, 2006, na verdade, eu entrei na RBS, mas 2007 no microfone, nunca mais saiu. E agora, até março, hoje. 19 anos dessa brincadeira aí já. Nossa, 19... Não, e assim, ó, sempre nessa pegada, né, Celo? Porque, imagina, sempre eu ouvia Atlântida aqui, te ouvia também, e é sempre muito alto astral, e é importante, assim, sabe por que eu gosto de... aqui o canal, eu falo sobre outras coisas, né, até, inclusive, olha só, como a gente já começa pilhado até... O Celo Menezes, para quem, né, muita gente já te conhece, mas hoje ele é comunicador da Atlântida em Florianópolis. Eu tava lembrando que eu acho que eu não falei isso no começo. Mas vamos falar isso. Então, hoje o Celo está em Florianópolis,
Claro, né, acho que tem spots, né, para todo o estado, com certeza o pessoal em algum momento já ouviu a voz dele, mas eu gosto sempre de começar perguntando a história, porque eu acho legal isso, né, como que a pessoa fez, cada pessoa tem uma história diferente, né, como que a pessoa fez para chegar até lá. Então, no caso do Celo, ia mesmo lá na porta das rádios para bater, pedir uma oportunidade, viu uma oportunidade que abriu não exatamente como tu queria, mas já era uma maneira de estar ali dentro da Atlântida, né? Exatamente, cara. Eu acho que eu era aquele cara que estava sempre querendo estar dentro do estúdio. Eu tinha o sonho de trabalhar em rádio. E, obviamente, que eu queria trabalhar numa rádio grande, que é o sonho de praticamente todo mundo que trabalha, que gosta de rádio e comunicação, é trabalhar na Atlântida. Uma das principais rádios do sul, aliás, do sul do Brasil, é a principal. Uma das maiores do Brasil, inclusive, né? Em abrangência, e Planeta Atlântico e tudo mais. Mas era isso, insistência, correr atrás de um sonho. E hoje as pessoas me perguntam, tipo, as pessoas me ouvem aqui em Floripa hoje, que é cabeça de rede para estado, né? E muitos novinhos vêm na minha e dizem, eu quero ser que nem tu, como é que eu faço para chegar em Floripa aí? Mas, cara, tem que caminhar, né? Tem que puxar muito fio aí, tem que vir atrás, né? Não cair de paraquedas aqui, assim, sabe? Ela foi lutado, foi um objetivo muito grande, assim. Por exemplo, estava te contando a história, que eu comecei em Tramandaí, então eu fiquei 5 anos como comunicador em Tramandaí. E esse lance da energia, de botar para cima, de estar sempre alegre, né? Isso é minha marca registrada. As pessoas usam isso e eu falo, cara, é a minha dinâmica de ser. Eu sempre fui assim, de relacionamento, de contato, de estar com as pessoas e de ser esse cara positivo, de ver o copo cheio. Eu sempre fui assim, esse é o Celo. Então, o que eu tô ali, eu não sou o personagem. O microfone tá aberto com o Celo mesmo. É o que faz a diferença, né? Porque acho que o povo nota quando tá forçando, né, Celo? Não, sou verdadeiro, tem dia que eu não sou feliz também, mas claro, quando eu não estou feliz, ninguém tem que saber, ninguém tem culpa do meu problema, porque todo mundo tem problema, né? Mas as pessoas às vezes percebem, o Celo hoje não tá aquele Celo. Mas tá tudo bem também, né? Eu não fico ali fazendo personagem nenhum. E esse jeito de ser foi que me trouxe aonde eu estou hoje. Porque eu nunca esqueço a palavra de um ex-gestor que eu tinha, que era o gestor da rede lá no Rio Grande do Sul. Ele falou assim, cara, eu tô te promovendo para uma outra praça agora, que aí foi meu segundo passo, que é onde eu comecei a realmente aparecer dentro da empresa, porque Tramandaí ela é uma cidade pequena, né? Uma cidade de 50 mil pessoas, ela só funcionava no verão, basicamente, ela é muito sazonal, né? Então a rádio ela era economicamente também das menores da praça, em faturamento, então eu não tinha uma visibilidade grande, mas, cara, eu tava felizão da vida, né? E aí era na minha cidade também e tal. E aí ele falou assim, cara, tu segurou 5 anos na menor praça da Rede Atlântida, com uma energia que, como se estivesse fazendo um Planeta Atlântida todos os dias, velho. Inverno de 5 graus negativo aí, lá no meio de julho, que é um invernão que ninguém tá na praia, e tu tava ali bombando na rádio como se fosse um verão. Eu tô te promovendo agora para tu ir trabalhar na Atlântida em Caxias do Sul. Que aqui, digamos, para Santa Catarina, seria Joinville, né? São cidades parecidas, é uma cidade pujante, maior. Cidade grande, 600 mil pessoas, é a maior praça do interior do Rio Grande do Sul, tirando Porto Alegre. Então lá, sim, né, era uma praça que tinha diretoria, tinha outras rádios envolvidas, que na época era a Atlântida e a Itapema, que hoje lá é a Gaúcha Serra. Tem a Atlântida lá, que continua a Atlântida Serra, e a Gaúcha Serra. Então era uma estrutura muito maior, muito gigantesca. Fui para lá depois de 5 anos, e eu trabalhei 2 anos em Caxias também como comunicador, e aí lá eu fazia Atlântida em si, e lá eu comecei a fazer a Gaúcha Serra também, futebol, porque daí era o que eu gostava no começo, atrelado ao meu lado de entretenimento na Atlântida, comecei a fazer futebol, cobria Caxias e Juventude, lá nos jogos da dupla Caju, na Serra. Tá, comecei a gostar também. E lá daí sim, lá o Fetter, daí já tinha assumido, começou a me ouvir também, e além de Planeta Atlântida, que eu já era escalado para fazer junto com a galera do Pretinho, por exemplo, eu também era chamado para fazer os fins de semana lá em Porto Alegre, numa escala que estava lá Marcos Piangers, Porã, Arthur Gubert, deixa eu ver quem mais, Maurício Amaral, Rafinha, esses caras que fazem o Pretinho hoje, assim, né? Então eu também estava junto com esses caras fazendo escalas de fim de semana, que eu ia lá no estúdio de lá para fazer para toda a rede, inclusive aqui em Santa Catarina. E ali já me deu foi uma visibilidade maior, né? Já foi um passo a mais. Isso, ali deu uma visibilidade gigante. Eu fiquei 2 anos lá, e aí surgiu um outro convite, aí sim, também por esse mesmo gestor ainda,
de eu vir para Santa Catarina, assumir daí sim a coordenação da Atlântida em Criciúma, 2013. E aí 2013 foi quando eu cheguei em Criciúma. E aí ali começou também uma outra guinada na minha carreira, de mudar de estado, então um desafio muito maior, uma cultura diferente, né? Com pessoas que são diferentes, uma outra engrenagem que agora eu estou no ar igual, mas eu também tenho o papel da gestão, de gerir uma equipe, de estar com alguns números, com algumas metas que, além da audiência, é estar conversando direto com o departamento comercial, né? Então entra o lado gestor do Cielo em 2013, e aí fiquei 10 anos no sul de Santa Catarina, e é por isso que até hoje estou em casa aí, né? Ficou 10 anos, é uma vida, né? Conhece aqui como a palma da mão, né, Céu? Sim, Pessoal, sim, galera, cara. que tudo conhece. A comunicação, o ramo da comunicação por si só, ele já é pequeno, né? Sim. Mas nesse caso também fez muitas amizades, né? Até por conta dos eventos. Acaba sendo um criciumense também. Meus grandes amigos de hoje são de Criciúma. Eu tenho meus amigos lá da minha terra, lá de Tramandaí, deixei amigos em Caxias também, né? Graças a Deus eu tenho essa facilidade de por onde passar, criar esses relacionamentos verdadeiros, assim, né? Poucos, mas verdadeiros. E Criciúma, por ser 10 anos, boa parte dos meus bons amigos e verdadeiros de hoje estão aí, né? Que são os colegas da empresa que eu conheço, mas, por exemplo, eu não gasto com hotel quando vou para Criciúma. Eu fico na casa de outro, assim, sabe? Tem onde ficar, né? Tem onde ficar. Tem o pouso aí garantido, assim. Não estou em casa total, tanto com as pessoas que são meus amigos particulares, quanto com o mercado profissional também, né? As pessoas me conhecem, as empresas me conhecem. Então, cara, eu tô feliz da vida e me sinto em casa até hoje em Criciúma, assim, né? Ô Celo, e tu, pela tua experiência, né? Hoje tu tá em Floripa, já passou aqui por Criciúma, Tramandaí, enfim, outras cidades ali do Rio Grande do Sul. Mesmo sendo na mesma empresa, assim, tu notou alguma diferença? Tu acabou de falar um pouquinho, né? Mas eu só queria que tu desse exemplos, assim, tu notou uma diferença na maneira de lidar com o público? O que muda, assim, mesmo sendo na mesma empresa, mas em locais diferentes? Tu precisou se adaptar em alguma coisa ou não? Tu sempre foi com esse teu estilo e a galera foi gostando? Como é que foi isso, assim? Tu respondeu já a pergunta, tá? E tem uma palavra que eu uso muito, 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 e eu uso até algumas palestras que eu já fiz, assim, que eu tenho, né? E que até tem que fazer as novas, tem que atualizar ela, mas é uma palavra muito forte, que é adaptação. É isso. Não vence o mais forte, vence aquele que melhor e mais rápido se adapta a toda a situação. Então, por exemplo, esse meu lance de estar 19 anos numa rádio, numa empresa, ela mudou muita coisa, muito, perguntou das mudanças, né? Sim, mudou muita coisa, desde a linguagem, desde a nossa postura, porque antes a gente era rádio, ficava ali no estúdio, agora a gente é rádio com imagem, as pessoas nos vê, nos enxergam, sabem como é que é, o meu cabelo tá branco, está curto, se não tá, se eu tô de preto. Então tem que ter a postura além da voz, tem que ter a postura de se postar e tal, né? E a voz aí que tá. Eu vim de um rádio que do tempo que para entrar na rádio tu tinha que ter voz bonita. E eu nunca me considerei com voz bonita. Eu não imposto a minha voz. E esse é o segredo, é ser verdadeiro, não ser personagem, né? Claro que tem programas que são caricatos, por exemplo, o Pretinho Básico, que tem os personagens para brincar. Mas a rádio como um todo, ela vem de carisma, e não mais a voz como a rádio de ouro dos anos 70, que aí tu só tinha que ter vozeirão para entrar na voz. Na rádio eu não tenho essa voz, né? Então eu vendo carisma, vendo essa energia do bem, eu converso no microfone como se estivesse conversando com a Manu, como se eu estivesse agora na rádio, estou falando com milhares de pessoas, mas eu falo com cada um ali. Então eu soube me adaptar a isso. E eu tenho um outro mantra, né? Que vale muito para a rádio, que também falo nas palestras, e falo com as pessoas, e falo com os meus, as pessoas que estão começando com a gente hoje aqui em Floripa, os novos comunicadores. Tem uma turma novíssima, geração Z, que é qualificadíssima e tal, e que às vezes é muito apressada por ser da geração deles, né? Isso não tem certo nem errado, né? Que eu falo que o nosso desafio do rádio hoje é fazer a mesma coisa todos os dias de maneira diferente. E por isso que a gente tem que se adaptar. A linguagem deles, a linguagem de quem nos ouve, a maneira de nos consumir mudou. Antes era o rádio no carro e pronto. Ou um rádio aparelho em casa, né? Ou num Discman, sei lá, que daí tinha ali quem tinha emissora de rádio. Hoje não, hoje o cara não tem, mas eu não tenho rádio em casa. Ninguém mais tem rádio. Sim, o aparelho, né? E o aparelho. Ou é no carro, ou é no smartphone, que você vai lá, baixa e tem o aplicativo para ouvir na internet, né? E isso não tinha na época. Então, era uma outra comunicação, maneira de fazer mesmo, né? Eu, por exemplo, quando eu chegava na rádio em 2007 lá, no estúdio,
era toda uma coisa meio arcaica para tu entrar no ar, assim, não tinha touchscreen no computador, era tudo em CD, depois era MD, ou MD, depois CD. MD é um aparelhinho, tipo um disquetezinho, que tinha as músicas inseridas, né? E o CD, que a gente conhece, que também já nem é mais usado hoje. Ninguém usa? Né? O CD, aqui, por exemplo, eu tô aqui, ó, aqui era o microfone, né? Atrás aqui, ó, tinha uma parede com vários e vários CDs com várias músicas, que era onde a gente pegava. E tinha 2 aparelhos aqui, ó. Então tinha um microfone, 2 aparelhos e um outro computador. Não tinha WhatsApp, que nem tem hoje, WhatsApp, não tinha. O máximo ali era, na época, era o Messenger, que nem usava para, né, não se usava para interagir. O pessoal mandava... MSN também, mas não era para usar para isso. A galera era outra vibe, né? Não, e a galera achava que daí não era para usar isso no estúdio, porque daí não ia trabalhar, entendeu? Não era ferramenta de trabalho. Não era. Então a gente, por exemplo, era rádio de ter que pegar uma música ali, agora tem que tocar aqui tal música, bota ali, já estava acabando a outra, parava, era atender telefone do cara pedindo música. Então eu peguei esse início e enquanto isso tudo estava acontecendo, eu tinha que ir ali pegar uma fita cassete VHS, acredita? Para pegar e tirar, quando acabasse uma fita eu trocava, que era a censura da rádio, que era obrigada a ter por legislação, que até hoje tem que ter a censura, que hoje é tudo num computador, deixa a rádio gravando 24 horas ali, então se der alguma zebra, alguém pedir uma gravação, tá ali, tem que ter por 30 dias, é obrigação por lei, ter a censura, né? Só que na época era manual, era eu que estava ali, que tinha que trocar essa fita quando acabasse, para botar outra, para ficar gravando a rádio 24 horas por dia. Nossa. Então, e aí foi as coisas. Então eu peguei toda essa troca de tecnologia. A mesa era um fogãozinho, que era um botão que tu girava. Hoje é tudo touchscreen, tecnológico, tu aperta aqui, já tem o preset pronto, o microfone é rapidinho, é tudo mais prático, muito mais fácil, né? Mas no começo não foi fácil, porque eu tive que me adaptar a essas mudanças. E vários colegas e vários profissionais não conseguiram se adaptar, ou não acreditavam nessa mudança, ficaram para trás. Uhum. Né? E repito, não tem certo ou errado, foi a opção deles, né? Aí volta a adaptação. A internet, nós na internet, o rádio, sim, foi o veículo que mais soube usar a internet a seu favor para crescer. Né? Mais rápido, né? Mais rápido que a televisão, inclusive, né? E aí, além da internet, o smartphone mesmo. Porque daí ali, quando começou a surgir esse telefone, não é o iPhone, mas o smartphone mesmo, inteligente, né? Que tu faz vídeo, que tu começa a fazer ediçãozinha de música, ediçãozinha de vídeo, não que nem até agora que tem os aplicativos prontos, né? CapCut da vida, e outros, né? Que fica mais fácil de fazer. Na época era mais quadrado ainda, mas eu sempre fui metido a fazer vídeo, a produzir, a editar, a me vender naquela maneira. Então foi ligado, então. Me adaptei nessas mudanças e tinha, cara, não, eu sou locutor, não vou fazer isso, quem tem que fazer é uma outra pessoa. Cara, ficou para trás. O profissional que não soube se adaptar e fazer de tudo um pouco na nossa área vai ficar para trás. Por exemplo, um outro exemplo a responder isso que falou, né, do que mudou. Né? Então hoje está tudo mais tecnológico, obviamente tem o lado humano, que daí é onde eu vendo. Carisma, vendo a minha experiência, vendo essa minha energia, porque a música todas as rádios têm igual, que vende ao conteúdo da pessoa que apresenta, a maneira que ela se conversa ou se comunica, né? Eu detesto impostar a voz. O jeito que eu sou é eu, como eu falo, só dou uma dinâmica mais rápida, mas eu não imposto voz, né? E esse lance do se adaptar, de tu estar pronto e saber de tudo um pouco, né? Eu já fazia TV, faço hoje, quando tem evento aqui em Floripa, eu entro no Bom Dia Santa Catarina, que é para todo estado e tal, na TV, né? Ao vivo, os caras, não, pode fazer ao vivo com o Celo. Mas isso para ti foi fichinha assim, né, Celo? Tu chegou assim Porque normalmente, né, a gente quando entra na faculdade do jornalismo, ou até convivendo assim na comunicação, eles sempre falam que é muito mais fácil um profissional do rádio se adaptar muito rápido à TV do que o contrário, né? Como é que foi para ti, assim? Foi de boa, né? Não, é justamente isso, eu achei muito tranquilo. Claro, que até porque aquilo que eu estou me propondo a fazer na TV é um lance de entretenimento também, né? Obviamente, se eu precisar fazer um telejornal, eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir ficar ali, botar um terno e gravata, sentar numa bancada. Boa noite, estamos começando mais um jornal aqui em Santa Catarina. Eu consigo fazer, mas não é eu, assim, né? Eu prefiro pegar e ser despojado. Tanto que quando surgiu para eu fazer aí em Criciúma, eu criei o Salve a Sexta, né? Que era, hoje é no horário que a Pitty está fazendo ali, que é acho que é programa da Pitty. Rolê da Pitty. Rolê da Pitty, isso. Sempre na sexta-feira, para encerrar o jornal. E eu comecei com o Salve a Sexta, que eu levava as bandas lá, até para fomentar a cultura da nossa região aí,
E eu Sim. sugeri, na época, não era nem a Denise ainda, era outro colega, era o Ricardo Dias, o gestor da TV. E eu falei, cara, eu viro de costas para a câmera, eu vou virar aqui, vou me atravessar, eu vou falar mais alto, eu vou gesticular, porque o lance é eu levar a rádio para a TV. Se é para ser repórter como os outros são, cara, não vai fazer diferença. Não, é isso que a gente quer. Me deram essa liberdade. Então foi. E aí sim, cara, então eu uso o cara que faz rádio, vai para a TV e tem essa liberdade de fazer, tira de letra. Geralmente eu recebo lá, né? Tem que fazer aqui, o roteiro é esse. Eu dou só uma lida para ver o que é. O resto vai no improviso, porque eu só tenho que passar o conteúdo, mas faço do meu jeito, assim, né? Legal. Porque é isso que o pessoal quer, né? Esses tempos eu estava aqui em Floripa, fui fazer um bom dia para todo o estado, assim, e aí, na hora que a pessoa me chamou, caiu o retorno. E daí eu dei aquele 2, 3 segundos, será que ela me chamou? Será que eu tô no ar? Aí eu me liguei, que eu tava no estúdio da rádio aqui, tem TV, né? Eu só discretamente puxei, assim, eu tava com o controle da TV aqui no balcão da rádio, discretamente eu só peguei, apertei o botão, eu liguei na TV e eu vi que tava em mim lá, já parado com aquele delayzinho. Então, galera, estamos ao vivo, então eu fiquei aqui sem um retorno, vamos lá, vamos aqui no escuro, e aí eu toquei. E aí eles viram que eu falei que eu estava sem retorno, entenderam que estava sem, então não ia dar para eles me chamar para interagir, porque eu estava sem retorno. Mas aí eu segui, mais ou menos calculei de tempo que eu tinha, porque eu não tinha ponto, então eu disse, cara, eu tenho 3 minutos. Mais ou menos eu passei o recado imaginando que eu estava nos 13 e chamei lá de volta. E, cara, deu tudo certo. Pode dar errado? Pode. Mas então, tipo, porque eu tinha essa experiência de fazer um negócio no improviso e de estar adaptado àquele momento. Então, porque daqui a pouco... A bagagem, né? Só sei fazer isso. No primeiro problema que deu, ferrou. Então, essa questão da adaptação fez toda a diferença para mim. Assim, eu consegui me adaptar a essas mudanças que a tecnologia trouxe para o rádio. Legal esse exemplo que tu deu. Muito legal isso. E em relação a tudo isso, né, Celo? Porque eu percebo assim que tu faz tudo com muito gosto, né? Com entusiasmo. Mas tem alguma parte ruim, assim, do teu trabalho? Uma parte mais chatinha ou não? Cara, a parte chata, como todo tipo de trabalho, é reunião. Ninguém gosta de reunião, né, cara? E pode ser resolvido por e-mail. Manda um e-mail, manda ali no WhatsApp. E outra coisa que eu acho xarope, que eu não gosto, grupo de WhatsApp de trabalho. Eu devo ter uns 39 grupos de trabalho aqui. Né? E aí são coisas que às vezes tu não precisa, é só chamar, consegue vir na minha sala aqui 2 minutos? Vai lá, resolve, me manda uma mensagem em áudio, não precisa me ligar. Manda áudio, vou te explicar a situação. Eu já respondo, ele ouve quando quer, eu respondo quando quer. Claro, se tiver com urgência, vai ligar. Dentro da normalidade, né? Mas, cara, a parte chata, assim, não existe trabalho perfeito. Tem o trabalho dos sonhos, mas ele não é um mundo dos sonhos todo dia. A vida não é um moranguinho. A gente tem meta, tem problema, tem dia que não vai ser, tem dia que não vai bater a meta. Então, o problema, o dia chato é aquele dia que tu tem que chegar que nem ir para academia. É isso que eu uso como referência. Tem dia que tu não... Aliás, para academia tu nunca vai estar afim. O sofá é mais forte. Mas tu tem que ir na força do ódio e tu tem que ir na força da... Ele tem que se tornar um hábito e não mais uma obrigação. Então, depois que você vai, fica legal. O trabalho é a mesma coisa, eu amo o que eu faço. Então, vai ter dia que não vai ser tão legal, mas o amor, ele é tão... A vontade de querer fazer aquilo ali é muito mais forte. Maior, que quando dá um negócio que tu... que bad vibe hoje. Mas, cara, vamos lá. Eu boto uma música mais alta no estúdio, já me contamino comigo mesmo, na energia do bem ali, e quando eu vejo, passou aquele dia, sabe? Então é isso. Só vai. Mas eu não gosto de reunião. Reunião é chata. Reunião que não é produtiva. É chato. Temas que são desnecessários, não precisa só mandar um e-mail, o WhatsApp, tá tudo certo. É isso. Ô, Celo, e me conta esse lance de palestras também, né? Porque além do rádio, tu dá palestra. O que tu fala nas palestras? Tem essa interação com o público já, tipo, cara a cara, né? Que no rádio tem ali, o pessoal manda WhatsApp e tal. Mas como é que é isso? Tu fala sobre o quê? Quando que começou tudo isso? Cara, na verdade, assim, eu não quero me atrever a dizer que eu sou um palestrante. Ainda não. Mas eu quero um dia poder trabalhar com isso mesmo, assim, com consultorias e tal, voltada na área da comunicação, que é uma coisa que eu me identifico e que eu acredito que eu sei fazer um pouquinho, mais ou menos bem, assim, né? Até pela experiência que a gente já tem e tal, né? Mas a palestra, ela surgiu de um convite uma vez que o pessoal lá de Orleans, ou Braço do Norte, não tô lembrado, numa faculdade, se a gente queria que tivesse trazer algum assunto pra gente aí e tal.
E na época eu estava terminando a minha segunda pós-graduação, cara, fiz um compilado de tudo que eu aprendi, misturei com a minha experiência, botei nos PowerPoint lá, bem despretensiosamente, fui trocar uma ideia. Então, por isso que eu digo que eu não tenho essa... Ah, o Célio é palestrante. Não, não sou palestrante. Eu levo lá um assunto que eu criei e bato um papo com a galera. Trago as ideias, faço uma discussão, mostro exemplos que deram certo, exemplos que deram errado. Mas a palestra que eu já trabalhei e que essa eu não estou mais fazendo, porque ela já ficou um pouquinho para trás, desatualizou, tem que fazer uma nova agora, que eu já estou meio confeccionando ela. Mas a que eu fazia era, tipo assim, ó, usar a comunicação a seu favor, né? O nome dela, deixa eu me lembrar o nome dela, faz tanto tempo, faz uns 2 anos que eu não faço ela já, mas deixa eu me lembrar aqui, lembrei, era mídias sociais, aliadas ou fogo amigo, porque dependendo do momento da vida, e hoje a gente está num momento que tudo tu pode ser cancelado, ou tu é lacrado, ou tu vai ser cancelado, né? Tem que ter cuidado no que tu fala. E aí a mídia social é minha, eu faço o que eu quero. Ok, a resposta não vai ser aquela que tu quer, né? Então a mídia social ela é muito boa para te erguer em muitas coisas, mas ela pode ser um fogo amigo se tu não souber usar a teu favor. Então tem que saber aquilo que tu vai postar ali, tem que saber aquilo que vai te comunicar, para quem tu vai te comunicar, a maneira que tu vai te comunicar. Então eu trato mais ou menos isso. A mídia social, ela é uma aliada ou ela pode ser um fogo amigo partindo de ti mesmo. Legal. E quem que era o público, assim, no geral? Era o público mais jovem, o pessoal de empresas ou misturado? Todos. Eu já levei essa palestra para a faculdade lá com a gurizadinha que estava na primeira fase, já levei essa palestra para síndicos de prédios, já levei essa palestra para executivos comerciais de uma imobiliária, já levei essa palestra para a faculdade, já falei, para todo tipo de área, porque é uma rede social que você vai trabalhar, e todo mundo tem uma rede social hoje na mão, né? Então ela abrange todos os públicos ali, da juventude e a pessoa mais velha, assim. E em relação a isso também, por exemplo, a rede social tu acaba se tornando, até por conta da rádio, né? Eu já falar um pouco sobre isso, mas hoje tu consegue também captar, tu trabalha com as tuas redes sociais, como é que é a tua relação assim com isso? Tu já deixou de publicar alguma coisa por conta de tu ser hoje uma pessoa pública? Como é que tu tem essa relação assim? São duas coisas, né, na minha rede social. Hoje a minha rede social eu uso ela mais para trabalho mesmo, né? É para divulgar minhas coisas da rádio, divulgar meus trabalhos Celo pessoa física também, né? Eu também, outra coisa que eu não sou palestrante, né? Eu bato papo com a galera e eu também não me considero influencer. Ah, o cara é influencer. Não, não sou. Eu não me considero influencer, né? Eu sei que sim, a gente porque a gente influencia algumas pessoas que naturalmente acaba sendo, que gostam, né? Mas eu não tenho essa pecha, eu me considero um influencer, vou viver disso. Não, eu faço alguns jobs sim para algumas empresas, algumas marcas, mas então eu faço esse trabalho de influencer, mas eu não assim o meu ganha-pão principal também ainda. E nem tem essa pretensão de viver só de influência digital, rede social, né? Apesar de fazer. Então eu tenho as que a gente faz da rádio, que daí tem um contrato da rádio, que são empresas que estão na empresa, que tem ali o uso da nossa imagem para usar, então hoje eu já ganho alguma coisa nisso, mas eu também tenho alguns contratos que eu faço o Celo Menezes, usando para marcas que não vão ser concorrentes a que já estão na empresa, por exemplo, né? Mas eu sim faço alguns trabalhos esporádicos usando a minha rede social para vender. E aí tu me perguntou, a segunda resposta, né? Se tem coisa que eu já deixei de postar? Sim. Já teve coisas que eu já postei e apaguei para não me incomodar. Por exemplo, geralmente futebol, que é uma analogia que serve para tudo na vida, né? Eu tenho meu time ali, aí o meu time perdeu de goleada, eu tava puto da cara, indignado, fui lá e postei merda na rede social, no Twitter na época, assim, né? E ela, essa porra, não sei o que, nananana. E daqui a pouco cara, não posso estar falando isso que eu quero, porque eu tenho umas pessoas que me seguem, não precisa, sabe? Então eu tenho hoje, sim, uma responsabilidade daquilo que eu vou escrever, ou postar, ou filmar, ou me mostrar. Porque hoje, sim, eu sou o Celo, mas eu por trás tenho uma empresa que é gigante, que também me dá essa marca, e que eu tenho que ter, sim, responsabilidade naquilo que eu vou falar e representar, direta e indiretamente. Então, sim, eu nunca fui proibido de postar ou de falar alguma coisa. Não, isso jamais, senso, tá? Né? Não, a empresa sempre me deu e me dá até hoje liberdade para eu falar e me expressar aquilo que eu quero, né? Mas eu penso sim naquilo que eu vou falar para não me queimar, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande e sei desse peso
de ser responsável porque eu tenho uma grande empresa de comunicação junto comigo. Uhum. Mudando completamente de assunto, Celo, o que tu faz para cuidar da voz? Já perdeu a voz? Já teve, sei lá, um imprevisto no ar? Assim? Vários. No ar é muito difícil, né? Só quando a gente está naquela fase que está entre gripado. Quando está muito gripado, não tem como trabalhar. Mas quando tu está naquela querendo vir a gripe, e começa a ter aquelas coceirinhas, tu dá umas falhadinhas, mas nada muito grave, né? Mas, tipo, cara, não tem nenhum cuidado especial, assim, com a voz, né? É tomar muita água. Esse sim, eu tomo 3 a 4 litros de água. Tô sempre indo no banheiro, né? Porque tomo muita água. Tava até conversando contigo agora, tava aqui tomando um copão desse aqui de água, assim. Eu tomo, em média, isso, 3 a 4 litros de água por dia. Então, eu tomo muita água para hidratar. No máximo, assim, eu como uma maçã, que diz que é bom, é adstringente, faz bem pra voz, assim, né? Mas eu não sou aquele cara adepto, tem que ir gengibre, e faz isso, faz aquilo. Eu, no máximo, antes de entrar no ar ali na rádio, eu faço um aquecimentinho vocal ali, né? Faço esse aquecimentinho ali com careta, pego uma canetinha no máximo, faço uma movimentação aqui para dar uma articulada, e não é raça. Como eu não fumo, então não tem problema de ter, né? Tem muitas pessoas perdem a voz, né? Por causa do cigarro também, né? Então eu não fumo, então não tem esse problema. E, cara, quando eu perco a voz é por causa da gripe mesmo, aí não tem o que fazer, né? Mas é ciclo daí, né? A gripe ela é um ciclo mesmo, o vírus, daqui ali, sei lá, 10 dias, 15 dias, e vou trabalhar na raça igual, tá? Eu só não vou meio sem voz mesmo, só não vou quando eu tô assim, que a voz não vem, que me dói a garganta para falar, e que aí vai ficar ruim, vai prejudicar o trabalho, daí eu não vou. Mas se não, eu vou meio sem voz mesmo na raça e tá tudo certo. Bem de boa, e dá tudo certo, né? Dá tudo certo, dá tudo certo. Ô, Celo, a gente já assim, olha como o bate-papo sempre flui e vai indo, né? Se deixar, vai. Só antes de a gente finalizar, quem são as tuas referências, assim, no rádio? Tu tem? Ou na comunicação? Cara, tem vários, assim, né? Tem várias pessoas. O próprio Fetter é um cara que eu me inspiro muito, assim, sempre me inspirou. Né? E muitas vezes as pessoas até confundem a gente no ar, assim, muitas vezes, o cara que imita o Fetter. Não estou imitando ele, porque o meu timbre de voz é parecido com o dele. Parecido, né? Mas a maneira que ele faz rádio, a maneira que ele sempre fez, e aí eu tô falando lá de 1993, 95, quando ele ainda fazia Atlântida, eu ouvia, depois ele saiu, foi para Pop Rock, que é uma outra rádio, que também pegava lá em Tramandaí. A maneira que ele fazia é um cara que me inspira. Um outro cara que eu acho muito legal, a comunicação dele, a maneira de falar, Emílio Surita, da Jovem Pan. E aí tem um outro cara da Jovem Pan que eu gosto muito, que é o Banana. Ele não tá mais na Jovem Pan, na verdade, mas ele fazia o Banana Show, que é um horário que tinha nas 2 da tarde ali com música eletrônica, a maneira que ele se comunicava ali, eu acho aquela pegada muito a minha. Então são esses 3 caras, assim, que sim, eu tenho essa... Eu olho para eles e digo, cara, são caras que eu me inspiro na maneira de fazer comunicação deles, assim, né? Desde não da voz igual, eu não imito a voz, né? O estilo, aliás, né? não imito nada, é só a inspiração, cara, é o tipo de comunicação que eu curto fazer, assim. Mas não só nessa questão da voz em si ou da comunicação, mas do jeito de gestão para o trabalho onde eles estão inseridos. Caras que me inspiram, sim. Legal. E qual é o teu sonho ainda? Tem algo que tu quer fazer que tu não tenha feito ainda? Tem alguma coisa ou não? Cara, ao longo desses 20 anos, né? Já fez muita coisa. Eu acho que tem alguma coisa que vai ter interligada comigo ainda que eu não fiz e talvez eu venha a fazer, não sei. Eu ainda quero fazer um podcast para mim, assim. Tanto em imagem, né? Daí não seria podcast, seria um blog, né? Um vídeo, um vlog. Videocast ou um vlog. Assim, eu queria ter um conteúdo com entrevistados, né? Mesclando assuntos gerais, assim. E, claro, daí jogar isso para um podcast, para o Spotify em áudio, né? Mas eu queria ter um canal do YouTube. Eu tenho um canalzinho lá que eu não uso lá, só uso para pegar vídeo, assim. Mas eu ainda quero, sim, talvez um dia trabalhar com o YouTube ali, criar um canal e trazer bate-papo com pessoas de assuntos gerais e, né, enfim, acho que é uma coisa que eu queria sim, trabalhar. E daqui a pouco, sei lá, ter um horário na rádio nível Brasil, assim, né, ou aqui no sul de Santa Catarina eu já tenho, na Atlântida, que eu faço programas que entram para a rede, todo sábado, por exemplo, entrando para a rede, tanto aqui quanto no Rio Grande do Sul, às vezes, também. Mas daqui a pouco, eu não estou dizendo Jovem Pan, mas eu queria um dia, daqui a pouco, ter a oportunidade de fazer um programa em nível Brasil, assim, uma voz do Brasil. Olha que legal. Eu já fui lá, já fui no estúdio da Voz do Brasil, conheci o cara da Voz do Brasil lá, o Luciano Seixas. Olá, eu sou o Luciano Seixas, essa é a Voz do Brasil, direto de Brasília, 19 horas. E eu fui lá conhecer aquela loucurada toda. Claro que poucas pessoas ouvem a Voz do Brasil,
e é chato mesmo, né? Mas tu tem que ver a mega produção e difícil que é, porque é um programa ao vivo todo dia pro Brasil inteiro, assim, sabe? Sim, e como é que é lá? Como é que é lá? Uma galera, assim, Cara, tem uma galera envolvida. produção, É um tudo. programa, é um jornal nacional do rádio, assim, sabe? Vamos agora direto para a Rádio Senado, onde está a repórter Manu. Manu, qual é do Senado hoje? Realmente, Celo, direto aqui do Senado, estou aqui na Comissão de Câmara de Justiça, hoje foi aprovada a lei, não sei o quê. De volta contigo no estúdio. Tá, obrigado, Manuela. Cara, é ao vivaço, daqui a pouco. Agora, Eles fazem tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, daqui a pouco entra o trecho de um deputado falando, daqui a pouco entra o trecho do ministro, tudo editado, bonitinho, tudo cronometrado no tempo certo. Cara, é lindo de ver. Só que é um programa chato, né, cara? Porque é a voz do Brasil, assim, né? E aí ele tem começa o viés a vinheta que às vezes já troca, né? E ele tem o viés político de quem tá lá, entendeu? Então, mas assim, a construção dele, cara, para quem é jornalista do rádio, é lindo de ver. É muito legal. E tu tá entrando para todo o Brasil. E aí, além disso, eu tive uma amiga minha que trabalhou lá. Ela era locutora da Voz do Brasil também. Então, cara, é muito legal o bastidor de ver, assim. Muito legal. Que legal. Ô, Celo, nossa, eu quero agradecer muito, tá, por esse bate-papo. Amei mesmo. Pô, mano, você já nós vamos longe bastante. Aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela lembrança do meu nome aí. E se deixar, a gente vai longe aqui, porque tá bem agradável mesmo. Com certeza. Eu quero dizer que eu sou tua fã desde quando tu estava aqui, né, na Atlântida Criciúma, que eu conheci mais o teu trabalho, então fiquei super feliz de tu ter aceito em participar aqui do canal. É sempre bom ouvir essas histórias, né, experiências, assim, de profissionais que a gente gosta, que a gente acompanha, e só tenho a te desejar ainda mais sucesso, né, que tu consiga realizar esses teus objetivos que tu acabou de falar pra gente, porque com certeza talento e carisma tem de sobra. Pô, muito obrigado, mano. Obrigado pelas palavras, assim, é recíproco o carinho que eu tenho aí por ti também. Te conheço, assim, até pouco tempo, mas eu já sabia da Manu profissional, enquanto profissional aí da comunicação, jornalista, né, aí no sul do estado também. E só agradeço aí pela lembrança e por esses bate-papos, deixar nós vamos longe aqui, tá? Obrigado de verdade. Vamos longe de verdade, a gente conversou um pouquinho antes. Ô, Celo, então só deixa aí as tuas redes sociais, o horário que tu tá no ar pro pessoal te acompanhar também, né? Porque dá para acompanhar pela internet, não só quem é ali de Floripa, enfim, deixa aí onde o pessoal te encontra. Tá, a galera pode chegar no Instagram, vou ficar bem feliz, e se teus seguidores vierem me seguir lá, vou ficar bem feliz, é @Celo Menezes. O Celo é de Marcelo, né? Então Celo Menezes, tudo junto ali, segue lá, manda uma directzinha, fortalece o parceiro aqui para virar influencer. Né? Aqui na rádio em Floripa, eu tenho um horário que é o cafezão, ele começa às 7 da manhã, vai até às 9. Depois eu sigo com outros programas ao longo da manhã aqui em Floripa. Então, das 7 ao meio-dia, eu estou no microfone da Atlântida Floripa. Até, coincidentemente, nessa última semana e mais alguns dias, eu estou entrando aí na Atlântida em Criciúma, fazendo as férias da Pitty. Então, eu estou fazendo daqui, mas entra aí em Criciúma também. A gente botou em rede, né? Como a gente chama. Então, eu estou fazendo daqui, mas falando aí, me comunicando para o sul do estado também. Então, na Atlântida, das 7 ao meio-dia no ar, aos sábados, 3 da tarde, daí sim, para todo o estado de Santa Catarina, que é o Rolê, que é um programa que eu faço a ancoragem daqui, chamando os outros colegas das praças, né? Criciúma, Blumenau, Joinville, Chapecó, mais Floripa. Às vezes eu faço também o Green Valley no fim de semana, que daí é para toda a rede, Rio Grande do Sul, mais Santa Catarina, às 10 da noite no sábado. Mas é isso. @Atlântida Floripa ali, @Celo Menezes de Atlântida Floripa, a gente tá mais próximo ali. Perfeito, pessoal, segue lá. Celo, mais uma vez, muito obrigada, amei o nosso bate-papo. Obrigado. Beijo. Obrigado E eu quero agradecer também o pessoal que ficou até agora acompanhando nesse bate-papo. Gostoso, né? Passou muito rápido. E eu sempre me esqueço, tá? Nos outros vídeos eu me esqueço, porque todo youtuber que se preze tem que pedir pro pessoal se inscrever e dar like no vídeo. E aí eu tava revendo aqui, eu vi que eu não pedi em nenhum deles. Então, assim, gente, quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, deixa o joinha ali, o like, porque é importante. Agora eu entendo, né? O pessoal que vive pedindo. Não se eu achar que vai ficar implorando aqui, mas assim... Não custa nada, né? Então vai lá rapidinho, só não cobra nada. Faz o seguinte, vai lá, se inscreve no teu canal, né? Ativa o sininho para receber a notificação, né? E dá o likezinho para fortalecer aí a galera. Fortalece a Manu, um dia você youtuber também. Viu? É isso aí. Aí eu quero participar do teu canal também, quando tiver. Vamos chamar. Tá, Manu? Obrigadão aí pelo carinho, tá? Tá certo, muito obrigada, gente. Muito obrigada também e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.